Então, pessoal, estamos aqui para fazer uma revisão sobre o assunto de equilíbrio e pressão que nós vamos ter na nossa avaliação final, né, a nossa VG do quarto período. Então, tudo que a gente viu em sala, vocês deem uma olhada, vejam os exercícios, refaçam, né, que é o que vai cair na nossa avaliação. Agora, vamos fazer uma revisão aqui mais direcionada e bem resumida. Equilíbrio. Né? Se um objeto está em equilíbrio, a gente vai dizer que as forças são igual a zero, a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero, e a resultante do torque também é igual a zero, certo? O corpo está em equilíbrio, então as forças que atuam sobre ele, né? A somatória das forças é zero e a somatória dos torques também é zero. Vamos para exemplos, né? Temos aqui a imagem dessa abelha. Se essa abelha ela está parada, tá? Ela está parada no ar. Existe força atuando sobre essa abelha. Quais seriam essas forças? Nós temos uma força apontando para baixo aqui, ó, seria a força gravitacional. Então, que é a força peso. Nós teríamos uma força peso aqui. Só aumentar um pouquinho mais. 4. Força peso para baixo. E se ela está em equilíbrio, então tem que haver uma força que está apontando para cima. E essa força deve ser igual à força peso. Então nós temos aqui uma força apontando para cima. Bom, quem faz essa força é o movimento das asas da abelha. Então, se nós quisermos saber quanto equivale essa força direcionada para cima, basta a gente calcular a força que está direcionada para baixo, porque as duas forças são iguais. Né? A abelha está em equilíbrio, então essas duas forças são iguais, mas em sentidos opostos. Né? Então, uma é positiva, a outra negativa, somatório das forças igual a zero. Se o somatório, eu quero saber qual é a intensidade dessa força, tá? E eu vou dizer que se a abelha está em equilíbrio, o somatório dessas forças é igual a zero, o que me diz que a força para cima, tá? É somado com a força para baixo, a força peso, isso tem que ser igual a zero. Logo, a força, como eu tenho uma força para cima, que eu chamo de positivo, e uma força para baixo, eu chamo de negativo, né? Então, nós vamos ter que a força para cima, que é a que eu quero descobrir, é igual à força peso para baixo. Então, igual a força peso. Então, quanto que vale a nossa força para cima? Ó, a força para cima vale igual à força peso, e a força peso, a gente sabe, cálculo da força. Força é igual a massa. Então, a força que está apontando para baixo depende da massa e da aceleração que está atuando sobre essa abelha. Então, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Bem simples, né? Então, a força para cima é a mesma que a força para baixo, e essa força para baixo depende da massa e a aceleração. Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. E aqui eu teria quanto equivale a massa. Se a massa é 80 miligramas, eu tenho que transformar isso para quilogramas. Certo, pessoal? Eu tenho que transformar em quilogramas. Então, partindo lá de miligrama até quilograma, a gente passa por 6 casas. Só colocar aqui para vocês, ó, se eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, quero transformar em quilograma, então andaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, seria 80 vezes 10 a menos 6, vezes a gravidade, que aqui a gente está colocando como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força seria igual a 80, aqui eu tenho, repete-se o 80 vezes 10, agora eu tenho
na multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 1, menos 5. Ok? Colocando na notação científica, observe que aqui eu tenho duas casas e para a notação científica eu tenho apenas uma casa para o número inteiro, certo? Só uma casa para o número inteiro. Então eu pego e desloco a vírgula para a esquerda e vou ficar aqui a força é igual a 8 vezes 10. Observe, eu voltei uma casa, tá? Então quando eu volto uma casa, eu aumento uma casa decimal aqui na potência de 10. Então, voltei uma casa. Então, soma uma casa aqui na potência de 10. Então, menos 5 mais 1, menos 4. Então, é essa a força. Tá? Analisando de outra forma, isso aqui a gente está dizendo, esse 10 elevado a 5 diz que deve-se voltar 5 casas. Como eu voltei uma, agora só falta voltar 4 casas. É sempre assim. Se você reduz o número de casas no seu número, você aumenta a potência de 10 no mesmo número de casas que você reduziu aqui. Bom, outra forma que pode aparecer, aqui nós fizemos com o equilíbrio de um corpo analisando a força, tá? Mas a gente sabe o quê? A gente sabe que não é só a força que tem que ser igual a zero. O torque também tem que ser igual a zero. Vou mostrar um exemplo para vocês sobre torque agora, tá? Observem esse desenho, aqui essa figura, nós trabalhamos com algo semelhante, certo? Observe que aqui nós temos um homem em uma gangorra, tá? Ele está de um lado e nós temos um peso de outro lado. A gangorra aqui ela está em equilíbrio. Se a gangorra está em equilíbrio, nós dizemos que o torque desse lado, então nós temos uma força, né, sendo aplicado para esse lado, que faria com que a nossa balança girasse, e temos esse torque é igual a esse torque, que é uma força que está sendo aplicada do outro lado, que faria com que a gangorra girasse no sentido contrário. Então, os torques aqui eles são iguais, tá? O mesmo torque no sentido horário, formado pelo homem, é igual ao torque formado no sentido anti-horário pelos 4 blocos que aqui nós temos. Olha o que acontece se eu mudar aqui os blocos de lugar, tá? Eu diminuí a distância que o bloco está do centro de rotação e agora o torque do lado direito está mais forte, certo? Então está mais forte. Se eu voltar o bloco para o lugar dele, agora está equilibrado, certo? O que uma questão desse tipo vai trazer para a gente? Eu tenho que, se os torques são iguais, esses 4 blocos aqui, digamos, esses 4 blocos, 1, 2, 3, 4, eles pesam 20 kg. E eu quero saber quanto que pesa o homem aqui, qual que é o peso desse homem, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para descobrir o peso desse homem aqui? Bom, basta você calcular os torques. As massas são diferentes, mas o torque aplicado nos dois lados aqui da gangorra é o mesmo. Se o torque é o mesmo, olha como que a gente vai resolver isso aqui. Ó, somatório dos torques são iguais, beleza? Então vamos somar, fazer aquele exercício ali, ó. Eu vou partir do conhecimento que eu sei que a soma dos torques são iguais, tá? Eu tenho um torque no sentido horário e um torque no sentido anti-horário e eles são iguais. Então, eu posso dizer que o torque do lado direito, que eu vou chamar de torque 1, é igual ao torque do lado esquerdo, que eu vou chamar de torque 2. O torque é a força aplicada sobre um corpo, tá? Sobre
um corpo, vezes a distância que essa força foi aplicada. Então, a força 1, né, vezes a distância 1 é igual a força 2 vezes a distância 2. Não é isso que é o torque? Torque, força vezes a distância. Os torques não são iguais. Então, o torque do lado 1 é igual ao torque do lado 2. Okay? Vamos pegar os dados agora lá da questão. Tá? Vamos olhar lá para a questão. Nós temos o que aqui? Acho que dá para trabalhar um pouquinho aqui. O que é a força? Força é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que no nosso caso ali a força que está sendo aplicada é a força peso, vezes a distância 1. E aqui é a massa do corpo 1 é igual a força 2, que seria a massa 2 vezes a gravidade. Gravidade é a mesma dos dois lados, então eu deixo só gravidade, vezes a distância 2. Observando que as gravidades são iguais, então eu posso desconsiderar, né? Pode tirar a gravidade dos dois lados. Então fica apenas massa 1, se eu quero saber a massa do corpo do homem lá, vezes D1 é igual a massa 2 vezes D2. Vamos substituir aqui os valores. A massa 1 é a massa do homem. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Então, estamos considerando esse o lado 1, lado direito, esse o lado 2. Então, a massa 1, que eu não sei quanto que é, vezes a distância é 2. É igual a massa 2, que eu sei quanto que é, 20 kg vezes a distância 8. Então, vamos lá. Então, teríamos, quem é a massa 1? Não sei. Quem é a distância 1? É 2. Quem é a massa 2? É 20. Quem é a distância 2? 8. Então, a massa 1 é igual a 20 vezes 8 dividido por 2. 20 vezes 2. 20 vezes 2 dividido por 2. 20 vezes 8. 20 vezes 8 dividido por 2. Massa 1 seria igual a 80 aqui no caso, certo? Então, analisando lá a imagem de novo, nós temos que a massa 1 vezes 2 é igual a massa 2 vezes a distância, que é 8, certo? Então, torque do lado direito igual ao torque do lado esquerdo. Massa 1 vezes distância 1, que deu M1 vezes 2, é igual a massa 2, que seria 20 kg, vezes a distância 2, que seria 8. Então, M1 é igual a 20 vezes 8 dividido por 2, que daria 80 kg. Bom, pessoal, ainda sobre equilíbrio, tá? Ainda sobre equilíbrio, vocês vão... foi passado uma atividade para vocês que mostra essa situação aqui, ó. Tá? Foi passado para vocês problemas desse tipo aqui. Onde você deve calcular a força de tração em um desses fios. Tá? Então, uma dica, vai lá, estuda lá os exercícios que foram feitos e a questão não vai estar mais difícil do que a gente fez em sala. Vai estar um pouquinho mais simples, tá bom? Então, tudo que você precisa saber é se o somatório das forças dá igual a zero, né? Então, a força que está sendo aplicada para baixo, né? A força para baixo é igual a força para cima. Então, vai ser dado um ângulo aqui na questão. Então, você vai ter mais ou menos isso aqui. Uma força aqui para cima, que a questão vai trazer o ângulo e vai pedir para que você calcule essas outras forças. Ou seja,
A força que está sendo aplicada para a direita, que seria essa, tá? Vai pedir para calcular essa força. A força que está sendo aplicada para a esquerda, na verdade, né? Nós temos a força aplicada para cima, calcular a força que é aplicada para a esquerda e essa força aqui, ó, que é a nossa hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Aí fazer o cálculo lá com seno, cosseno, tangente, você vê qual que é a relação trigonométrica que você vai utilizar. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui sobre nosso segundo assunto que a gente vai trabalhar, que é pressão. Tá? Pressão. Pressão é uma força que é aplicada em determinada área. Então, pressão não é força, certo? Pressão é a razão da força pela área. Tá? Então, nós temos aqui pressão é força sobre área. Se você colocar a mão e pressionar o seu livro, você vai estar exercendo uma pressão, tá? Se você aplica com uma mão uma força sobre o seu livro, você tem uma pressão. Se você pega uma agulha ou uma caneta, né, e só a pontinha da caneta e aplica a mesma força, só que agora com a ponta da caneta, a pressão naquele ponto vai ser maior do que a pressão quando você aplicou com sua mão aberta, mesmo que a força seja a mesma. Por quê? Porque pressão faz relação com a área. Se você diminui a área, então aumenta a pressão. Se você, em vez de colocar a mão, colocou a ponta da caneta, que a área é menor, a força foi a mesma, mas agora a área de contato é menor, então a pressão é maior, certo? Então, pressão, força sobre área, tranquilo. Densidade, para a gente trabalhar sobre pressão de líquidos, principalmente, a gente tem que saber o que seria densidade, um objeto mais denso ou um objeto menos denso. Densidade traz a relação entre massa e volume. Nós temos objetos que têm um volume pequeno e uma massa muito grande. Então a gente diz que esse objeto ele é muito denso. Nós temos objetos que têm um volume enorme, né, e uma massa pequena. E a gente diz que esses objetos eles têm uma densidade baixa. Exemplo, você pega uma esfera de ferro e coloca dentro da água e essa esfera afunda. Por quê? Porque ela tem muita massa concentrada em um pequeno espaço, certo? Em um pequeno volume, então uma densidade alta. Já se você pega um balão grandão, cheio de ar, coloca em cima da água, ele não afunda praticamente nada, porque a densidade dele é muito baixa, ele é muito leve, ele tem pouca massa, ele tem muito volume, mas tem pouca massa. E densidade é isso, é a relação da massa com o seu volume. Então, se um objeto tem muita massa e pouco volume, observe, se o volume é baixo, a densidade é alta. Agora, se o volume for muito alto, então a densidade é baixa. Então, densidade e volume são inversamente proporcionais, densidade e massa diretamente proporcionais. Quer saber a densidade de algum objeto? Você divide a sua massa pelo seu volume. Essa relação é interessante porque em alguns momentos a gente teria que utilizar a massa para calcular. E em vez de utilizarmos a massa, nesse caso, a gente passa a utilizar o quê? Já que densidade é massa sobre o volume, em alguns momentos, quando eu tenho que utilizar a massa, em vez de utilizar a massa, eu uso densidade vezes volume, porque densidade vezes volume é igual a massa. Ok? Em algumas situações, em vez de usar a massa, eu uso a densidade do corpo vezes o volume. Certo? Lembrando que esses termos aqui é a unidade de medida. Então, a pressão tem como unidade de medida newtons por metro quadrado, já que é força sobre área. Então, unidade de medida de força é newton, unidade de medida de área é metros quadrados, e a gente teria newtons por metro quadrado. Em homenagem a um estudioso que estudou os conceitos de pressão e aplicação de pressão, essa unidade de medida também é chamada de Pascal. No sistema internacional, que é o que a gente usa,
a unidade de medida é o pascal, ok? Então, em vez de a gente colocar newtons por metro quadrado, as pessoas falam em uma pressão de 25 pascal, de 30 pascal, ok? E não newtons por metro quadrado. Pressão atmosférica. Pressão não é uma força sobre área? Então, aqui na superfície da Terra, existe uma pressão causada por uma força aplicada por uma coluna de ar. Então, acima da atmosfera, nós temos uma coluna de ar e essa coluna de ar, embora o ar seja leve, mas exerce uma força sobre a Terra. E embora o ar seja leve, a coluna de ar, né, da Terra até o fim da atmosfera é muito grande. Então, essa coluna de ar ela faz uma força muito intensa na superfície da Terra, causando uma pressão. Quanto que vale a pressão atmosférica? 10 elevado a 5 pascal. É essa a pressão causada pela coluna de ar sobre todos nós. Então, a pressão que é causada sobre nossas cabeças é de 10 elevado a 5 pascal ou 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Por cada metro quadrado nós temos uma força aplicada de 10 elevado a 5 newtons. Tá? O que seria o princípio de Stevin? O princípio de Stevin é para você calcular a pressão dentro de um líquido. Pressão dentro de uma caixa d'água. A pressão dentro de uma piscina, a pressão dentro de um rio. E como que se calcula essa pressão? Ora, se a pressão é a força sobre área, para calcular a pressão no fundo de um rio, basta você saber qual é a força que está sendo aplicada, tá? Qual é a força que está sendo aplicada sobre um objeto e dimensionar a área desse objeto. Para simplificar, Stevin desenvolveu o que? A pressão, né, princípio de Stevin, a pressão dentro de um líquido depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura, mais a pressão atmosférica. Então, se você está dentro da piscina, a pressão que você vai sentir é a pressão causada pela coluna de água sobre você, mais a coluna de ar. A coluna de água sobre você a gente calcula dessa forma: densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. E tem que se somar a pressão atmosférica que está sendo aplicada também sobre a água. Vamos ver isso agora. Aqui. Imagina aqui uma piscina, tá? E temos profundidade de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Se a piscina tem profundidade de 1 metro, então, e você está aqui no fundo da piscina, ou algum objeto está no fundo da piscina, qual é a pressão que está sendo exercida sobre esse objeto aqui no fundo da piscina? Qual que seria essa pressão? Tem esse medidor aqui, ó. Nessa simulação, aqui não tem ar. Se não tem ar, observa que aqui não tem pressão nenhuma, tá? Só vai ter pressão quando eu colocar o medidor de pressão dentro da água. À medida que eu vou afundando o medidor de pressão na água, a pressão vai aumentando. Por que a pressão aumenta? Porque a pressão depende da profundidade, tá? Quando eu chegar à altura de 1 metro, aqui, ó, quando eu chegar à profundidade de 1 metro, vai dar aqui 10 kPa. 10 kPa, ok? Então, pelo esse medidor, a uma profundidade de 1 metro, nós temos 10 kPa, que seria 10.000 Pascal. Esse fluido que nós estamos trabalhando é a água, tá? Daqui a água. Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Vamos fazer esses cálculos para ver se esse medidor está certo? Então, vamos lá. Colocando aqui para vocês de novo, a gente tem o seguinte. Nós temos que, pelo princípio de Stevin, nós temos que a pressão
em qualquer objeto seria igual à pressão atmosférica mais a densidade de um líquido vezes a gravidade vezes a altura. No exemplo que eu acabei de mostrar, lá não tem pressão atmosférica, então a pressão é apenas a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A altura é 1 metro, a densidade, que é a água, 1000 kg por metro cúbico. E a gravidade, lá, vamos analisar quanto que é a gravidade lá. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, e deu 10.000 kPa. Vamos ver se nos cálculos nossos também vai dar a mesma coisa. Então, pressão seria igual a densidade. Qual é a densidade? 1000 kg por metro cúbico. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que seria 1 metro. Então, a pressão seria igual a... vai dar 10.000. Tá? 10 vezes 1000, 10.000. Então, a pressão é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Interessante, né? Nosso resultado aqui diz que a cada 1 metro de profundidade, a gente tem a mesma pressão atmosférica. Vamos ver se foi isso mesmo que a gente conseguiu lá. 10.000 kg 10 kPa, ou seja, 10.000 kg. 1, 2, 3, 4. Pessoal, perdão aí o engano. Então, 3, né? 3, 10.000, então 4, 0, aqui nós teríamos 4. 1 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Então, para mim alcançar a pressão atmosférica, que é de 10 elevado a 5, na verdade eu teria que estar a 10 metros de profundidade. Tranquilo, pessoal? Agora vamos só analisar o seguinte. Mas e se tiver atmosfera? Então, se tiver atmosfera, eu já tenho uma pressão de 10 elevado a 5 já fora da água. Fora da água já tem uma pressão de 10 elevado a 5. Aqui está um pouquinho a mais, porque eu coloquei a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, 9,8. Então, é isso aí. Certo? Se eu for calcular com a pressão atmosférica, então vamos colocar aqui, lá no fundo, com a pressão atmosférica, nós teríamos 110 kPa. Tudo que a gente tem que fazer é, se tiver a pressão atmosférica, então nossa pressão vai ser igual à pressão atmosférica, que é 10 elevado a 5, tá? Mais a pressão que nós encontramos aqui, que foi de 10 elevado a 4, de 1 vezes 10 elevado a 4. Somando isso aqui, para mim poder somar, eu tenho que transformar essa base 10 em base 4, ou essa 4 em base 5. Então, vai ser 10 elevado a 5 mais 0,1 vezes 10, diminuo aqui, aumento aqui, elevado a 5. Então, ficaria que a pressão aqui é como se eu tivesse 1 vezes 10 a 5, 1 mais 0,1, 1,1 vezes 10 a 5 Pascal. Certo, pessoal? O que vocês têm que guardar? Que para calcular a pressão de um objeto no fundo de um fluido, você usa a lei de Steve, densidade vezes a gravidade vezes a altura, resolvido. Ok? Vamos analisar agora o princípio de Pascal. O que é que nos diz o princípio de Pascal? O princípio de Pascal diz que se você tem um recipiente
com um fluido lá dentro. E esse fluido, vamos adotar como exemplo a água. Se você faz uma pressão no fundo, na superfície da água, essa pressão ela vai se distribuir por todo o líquido. Da mesma forma, se você aplicou uma pressão de 2 Pascal, uma pressão de 2 Pascal na superfície da água, então essa pressão vai ser distribuída em toda a superfície do líquido. Não só para o líquido, mas para todos os recipientes do líquido. Ok, pessoal? Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. A pressão aplicada em um fluido se distribui por todo o fluido e ainda para as paredes do recipiente que contém aquele fluido. Perfeito? Então, só para exemplificar um pouquinho mais, tá? Você tem, vamos ver se aqui é melhor. Você tem esse líquido aqui pelo o princípio de Pascal. Se você aplica exerce uma pressão aqui sobre essa superfície, essa pressão vai se distribuir por todo o líquido. Então, se você aumentou a pressão aqui em 2 Pascal, um peixe que estivesse nesse ponto sentiria um aumento de pressão de 2 Pascal. Um peixe que estivesse aqui também sentiria um aumento de pressão de 2 Pascal. E se eu tivesse medidores de pressão aqui, tá? E aqui no fundo, os dois iam medir a mesma variação de pressão de 2 Pascal. Então, a pressão aplicada em um ponto de um fluido é distribuída para todo o fluido com a mesma intensidade. Se isso é verdade, nós temos o seguinte, só para a gente encerrar aqui. Se a pressão aplicada em um ponto 1, né, ela for a mesma seguida lá no ponto 2, em um outro ponto que esteja no mesmo, que faça parte do mesmo fluido, tá? Então fiz a pressão, digamos, aqui. Se eu chamo aqui de ponto 1 e eu quero analisar aqui do outro lado, o ponto 2, tá? Essa altura aqui, se a pressão aqui foi aumentada em 2, necessariamente nesse outro ponto a pressão também deve ter sido aumentada em 2, tá? Em 2 Pascal. Então a pressão em ponto 1, se a variação da pressão no ponto 1 foi igual à variação da pressão no ponto 2, e sabendo que a pressão em 1 é a força 1 sobre área 1, e que a pressão no ponto 2 é a força 2 sobre área 2, então nós criamos essa relação aqui, ó, certo? Onde que se eu diminuir a área, se a área de 1 for menor que a área de 2, uma outra forma da gente observar isso é que a força 1 seria igual à força 2, que multiplica a área 1 sobre a área 2. Então, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Se a área 1 for menor que a área 2, se a força 1 for menor que a área 2, então nós vamos ter que a força 2 tem que ser maior que a força 1, certo? Nessa relação aqui. Então, só colocando aqui um exemplo, que é para a gente observar direitinho. Se eu pego uma força de 2 newtons e aplico na área 1, e essa área também vale 2, certo? Essa área também vale 2. Então, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2. Eu não sei quanto é que vale a força 2, tá? Só sei que a área 2 vale apenas 1. Não, vale 4. Dobrei a área lá do 2. Então, força 1 vale 2, área 1. Então, só colocar aqui, ó, força 1 é igual a 2. Força 2, eu não sei quanto que é. Área 1
é 2, área 2 é igual a 4. E a gente faz que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, né? A pressão é a mesma, mas vamos ver o que acontece com as forças. Área 1, força 1 sobre área 1 dá 1. Força 2 sobre área 2, que é 4, tá? Então eu chego à conclusão que a força 2 é igual a 4 vezes a força 1. 4 vezes 1 que dá 4. Então, encontrei que força 2 é igual a 4, ou seja, 2 vezes a força 2. Tá? Esse princípio que é utilizado, por exemplo, em macacos hidráulicos. Né? Você coloca uma força pequena de um lado, né? Analisando aqui a imagem. Você aplica uma força pequena, onde a área é pequena, e consegue uma força bem maior, onde a área é maior. Então, esse é o princípio de Pascal. Se as forças se distribuem da mesma forma por todo o líquido, a força que eu aplico em um lugar pode ser bem menor do que a força que eu preciso em um outro lugar. Então, esse é o que é utilizado no funcionamento de macacos hidráulicos. Pessoal, ó, é isso. Dei uma estudada, vocês sabem qual é o conteúdo. Dei uma pesquisada, uma estudada e uma boa prova a todos vocês.